Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e que com essa palestra você fique ainda melhor. Tá? Vamos falar sobre motivação, como quebrar paradigmas, como quebrar algumas crenças, como nos sentir mais animados, motivados para fazer o que a gente quer. Então eu quero começar falando com você sobre motivação. De onde vem isso? O que vem a ser a motivação? Como o próprio nome já diz, né, a palavra motivação, ela significa um motivo para a ação. Como assim? Definindo a palavra motivação, podemos dizer que é uma condição do organismo que determina a direção do comportamento, ou seja, que o orienta para o seu objetivo. É o impulso interno que nos leva a realizar determinadas ações, direcionando nossos pensamentos, ações e atenção para algum objetivo que nos pareça positivo. Então, o que significa? É algo interno, né? A motivação é um motivo interno que nos leva para algum lugar. Então, quando você quer fazer alguma coisa, antes que essa atitude aconteça, existe um motivo que te leve para essa direção, né? Geralmente positivamente. Ainda que o resultado não seja positivo, a intenção dessa ação ela é sempre positiva. Ainda que não dê o resultado que você quer, a sua intenção é sempre positiva. Mas o que motivação tem a ver com a nossa vida? Quando a gente fala em crença, quando a gente fala em paradigma, quando a gente fala em quebrar algumas coisas para que a gente vá para frente, né? Para frente, a gente tem que falar em motivação. Porque o nome dessa palestra, inclusive, é esse aqui, ó, Quebrando Paradigmas. E por que eu comecei a falar de motivação? Porque tem tudo a ver com os paradigmas. Tá? Quando a gente fica preso a alguma coisa, são os nossos paradigmas que vão fazer com que a gente não vá para frente. Então nós precisamos quebrar alguns paradigmas para que tenhamos motivação para chegar com resultado. Então, o que são paradigmas? É tudo aquilo que a gente acredita, é o nosso conjunto de crenças, de princípios, de valores, que podem ser positivos ou negativos. Aqui no exemplo da figura, tem um rapaz quebrando uma corrente, né, simbolizando que você se liberta, porque os paradigmas eles podem ser negativos e nos manter presos naquilo que a gente não quer. Tá? Mas e aí? Onde estão esses paradigmas? Na nossa mente. Então, no decorrer da nossa vida, de acordo com o que a gente vive, nós vamos instalando paradigmas ali dentro. Nós vamos vivenciando situações, histórias, momentos e vamos significando algumas coisas. Então a ideia é o quê? Entender que o paradigma ou os paradigmas estão na nossa mente e muitas vezes precisamos quebrar esses paradigmas para que a gente possa ir para frente, alcançando sucesso na área pessoal, profissional, né, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua saúde. Porque os paradigmas eles podem ser positivos e nos ajudar, né, quando a gente muda essas crenças e esses paradigmas, ou eles podem ser negativos. E o que acontece quando nossos paradigmas são negativos? Costuma nos prender na nossa zona de conforto. O que é zona de conforto? Como o próprio nome já diz, a zona de conforto é uma zona confortável, é como uma caminha quente no inverno. Só que na nossa vida, embora pareça, né, confortável e até isso é um problema. Porque ficando confortável, a gente não cresce. Ficando confortável, você não se desenvolve. Você só cresce diante de um chacoalhão, diante de um problema, diante de uma situação que você precisou superar. Quando eu digo problema, não pensa exatamente como algo ruim. Pensa nesse problema como uma situação a ser superada. Vamos usar como exemplo aqui uma pessoa que está na academia visando ganhar massa muscular. Então, a zona de conforto dela, né, naquele treino de hipertrofia, é uma quantidade de peso, né, uma carga que ela aguenta. E o que ela precisa para superar e chegar na hipertrofia dela? Aumentar a carga, dentro de uma carga até que segura, porém com uma intensidade alta. Ela precisa, digamos, pegar um pouco mais do que ela já pega. Para quê? Para que o músculo cresça, para que o músculo hipertrofie. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Se você não tiver consciência
de que precisa sair da sua zona de conforto, você não alcança o seu sucesso. Tá? Lembrando que sucesso, não vamos detalhar aqui, mas é relativo, tá? Varia de pessoa para pessoa, seja na vida pessoal ou profissional, mas o sucesso, você vai definir como você acha melhor. Então, zona de conforto é um problema. Zona de conforto não é boa. E zona de conforto é aquela área onde a gente se sente seguro, porém a nossa vida não anda. Mas e aí? Como que funciona a zona de conforto? Como que funciona esses paradigmas? Como é que eles estão ali, né? Quando a gente vive uma situação, por que a gente fica preso? Funciona exatamente assim, ó. Como eu falei, paradigmas estão dentro da nossa mente, né? Dentro do cérebro, que é dividido em várias áreas, tem o que a gente vai vivendo. Como eu falei, você vai instalando crenças, você vai se conhecendo melhor, criando seus valores, seus princípios, e vai instalando ali uma maneira de enxergar a sua vida. Então, quando a gente se depara com algum tipo de estímulo, pode ser um perfume, né, um cheiro, pode ser uma pessoa, pode ser uma música, a gente recebe aquela informação por algum dos nossos sentidos, né? A gente sente o cheiro, a gente ouve, a gente toca, recebe essa informação, nós interpretamos essa sensação, né, esse estímulo recebido, e ele vai, imagina numa pastinha, ele vai analisar essa sensação, esse estímulo, para verificar o que aquilo significa para a gente. E a partir do momento que ele vê o que significa, ele vai, como está escrito aqui, ó, descodificar as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo. Ele vai ver, né, nossa mente, vai ver se aquilo é positivo, se aquilo é negativo, e vai decidir se a gente enfrenta, se a gente avança, se a gente fica parado. Então é na nossa mente que funciona esse mecanismo para saber se a gente corre, se a gente enfrenta, o que a gente faz. E para quebrar a zona de conforto a ponto de você se desenvolver, de você crescer como pessoa, de você evoluir, você precisa ter uma clareza disso. Não é maldade, não entenda isso como defeito. Isso é uma maneira de cada um enxergar a própria vida. Como eu disse, de acordo com o que você viveu no decorrer da sua vida, você vai instalando crenças, né, paradigmas de uma forma geral, e isso vai fazer com que você analise tudo que você recebe de informação, né, pelos sentidos, e vai decidir o que fazer. Então você precisa ter consciência de quais são os paradigmas que não te levam para frente. Para quê? Para que você realmente mude. E o que precisa ser feito para que você, de fato, mude e cresça? Primeiro, saiba receber feedbacks. Como assim, Nilo? Todos nós temos aí pessoas próximas, amigos, familiares, que costumam falar para a gente, dar alguns conselhos. Não é que a gente deva seguir os conselhos da pessoa, né? Porque por mais que eles tenham boa intenção, nem sempre os conselhos são totalmente positivos e eles estão dando esses conselhos, essas dicas, de acordo com a maneira que eles enxergam a vida, que não é a maneira que nós enxergamos a nossa. Mas preste atenção naquele comentário, naquela crítica, se existe algo positivo. Aquela crítica, aquele comentário faz algum sentido? Será que aquela informação não é valiosa? Será que de repente aquela pessoa enxergou algo que você não enxerga? Então saiba receber o feedback. Receba aquilo de uma forma positiva. Né? Não tem por que a gente ignorar o que as pessoas falam. Alguns comentários podem até ser. Mas analise, filtre aquilo que você recebe. Outra maneira, saia da zona de conforto. Como assim? Todos nós, em partes, né? Em grande parte, ou na maioria das vezes, ou não, a gente sabe o que nos prende, né? Na nossa zona de conforto. E saia da zona de conforto. Faça algo diferente. Como eu falei do exercício na academia, para quem visa ganho de massa muscular. Se você pega determinada carga naquele exercício, você não vai conseguir hipertrofia se você não tiver uma intensidade mais alta, se você não pegar uma carga maior. Então você precisa sair da zona de conforto. Trabalhe os seus paradigmas, exatamente o que eu falei anteriormente. Trabalhar significa reconhecer quais são os paradigmas que te prendem, que impedem ou dificultam que você vá para frente. Como que você pode acabar com esses paradigmas? Como que você pode mudar?
Pega um papel, uma caneta, comece a escrever. Comece a fazer isso como exercício. E você vai perceber que uma clareza muito maior da sua própria vida você vai ter. Como que você faz isso? Sendo responsável pela sua própria vida. Nós temos uma das manias muito comuns do ser humano é colocar a responsabilidade, né, ou a culpa em algo que acontece na nossa vida, em pessoas, em situações ou em coisas, para que a gente não se sinta mal com aquilo que nós causamos. Então, quando você assume a responsabilidade pela própria vida, você consegue mudar. Porque se você não é responsável pela vida que tem, como é que você muda? Então, assuma a responsabilidade. Se algo aconteceu na sua vida, ainda que você diga que não queria, ou que a culpa não foi sua, de qualquer forma, você permitiu que aquilo acontecesse. Tá? Não é que você tenha culpa, mas você tem responsabilidade. Então, assuma a responsabilidade pela sua vida. Praticar alguma atividade física seria meio óbvio, né? Até no caso eu, como profissional de saúde, falar de atividade física é óbvio. Poderia ficar aqui horas falando sobre os benefícios da atividade física e não precisa. Você já deve saber que a atividade física melhora seu condicionamento cardiovascular, melhora seu equilíbrio, sua flexibilidade, previne envelhecimento. E quando você faz atividade física, você libera várias substâncias positivas. Com isso, a sua vida fica mais positiva, você se sente uma pessoa mais positiva, mais para frente. E com isso fica mais fácil mudar todo o resto dos itens citados aqui. Tá? Então, não precisa ser academia exatamente, não precisa ser uma aula de zumba. Procure uma atividade física que te dê prazer, que você sinta que encaixou na sua vida e de uma forma prazerosa você está praticando. Sorria sempre, né? Sorrir é um santo remédio. Já foi comprovado que sorrir tem vários benefícios, que também estimula a liberação de substâncias positivas que te fazem bem. Muito provavelmente, quando você sorri, a pessoa para quem você pode ter sorrido, né? Para quem você sorriu, vai te responder também de forma positiva. Sorria. Quando você sorri, a sua fisionomia muda, a sua fisiologia, o seu comportamento muda. Lembrando que tudo isso é para quê? Para se sentir mais positivo. Para que ficar mais positivo, você consiga mudar seus paradigmas e mudar sua vida. Se desenvolva emocionalmente. Eu acho muito interessante isso, porque se você analisar os erros da sua vida, os que você teve até aqui, você vai perceber que, em grande parte, você cometeu esse erro por alguma emoção. Como assim? Sabe aquela coisa que a gente fala às vezes no calor da emoção? Exatamente isso. Você se sentiu um pouco ou muito, né, emocionalmente falando, bravo, triste, enganado. Aquela emoção mediante, né, que vem depois de um fato, fez com que você tomasse uma atitude que você talvez tenha se arrependido. Então, quando você trabalha essa emoção, você não fica, né, não se torna uma pessoa fria. Você se torna uma pessoa melhor nesse sentido. Então, você consegue controlar melhor as emoções. Não que você não sente, mas você controla melhor as consequências dessa emoção, evitando que você cometa menos erros, que você se arrependa menos e que você se sinta mais feliz. Essas dicas simples, né, são extremamente poderosas e se você praticar todos os dias, eu tenho certeza que a sua vida muda e muda para melhor. Por quê? A nossa vida ela é dividida em várias áreas. Né? Nós temos a área familiar, a área profissional, saúde, financeiro. Né? Nossa vida não é só trabalho, não é só relacionamento, não é só saúde. Nós temos várias áreas, a área espiritual. Né? Se você não tem uma saúde boa, isso afeta em outras áreas. Se você não tem dinheiro, isso afeta em outras áreas. Então é preciso que você analise a sua vida como um todo. Qual área que você deve trabalhar mais? Qual área que você está com dificuldade? Você precisa de dinheiro? Beleza. Mas quais são os paradigmas ou as crenças que te impedem de trabalhar e ganhar mais dinheiro? Você acredita que dinheiro é um problema? Você acredita que não merece ter uma promoção? Você acredita que não merece ser dono do seu próprio negócio? Então aqui a gente poderia aprofundar mais tudo isso aqui, mas não é a intenção dessa palestra.
no outro momento a gente pode fazer isso. Então entenda que para você mudar todas essas áreas aqui, para que todas elas fiquem em equilíbrio e você vá para frente, é preciso, como no slide anterior aqui, ó, você siga esses passos. Fazendo isso aqui direitinho, com certeza, todas as áreas da sua vida serão impactadas. Você com isso vai ter uma vida mais equilibrada, vai se sentir melhor e vai principalmente se sentir mais feliz, motivado ou motivada para seguir em frente e alcançar os seus objetivos, sejam eles quais forem. E falando em objetivo, nesse exemplo aqui, ó, mostra bem o que eu quero dizer. Como que você tem que lidar, né, encarar um objetivo? Vamos falar de meta ou objetivo, vamos falar assim. Você tem que chegar naquele local que você determinou, que é o seu objetivo, a sua meta. Então pergunte para você de uma forma assim, muito simples. Primeira coisa, eu quero aquele objetivo, eu quero aquele alvo. O que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Quando você fala o que eu preciso fazer, automaticamente você já trabalha, o que eu falei no slide anterior, a responsabilidade pela própria vida. O que eu preciso fazer? Ou seja, você não está querendo, né, você não está colocando a responsabilidade em situações, em pessoas ou em coisas. Está colocando em você. Então, primeira coisa, o que você precisa fazer para chegar onde você quer? Você quer um novo relacionamento? O que você precisa ter para conseguir o relacionamento que você quer? Você quer um emprego melhor? Você está empregado ou empregada e quer um emprego melhor? O que você precisa fazer hoje para ter esse emprego melhor? Porque quando você faz essa pergunta simples, você consegue uma clareza muito maior daquilo que você quer e fica mais fácil. E ao mesmo tempo aquilo pode te incomodar, né? Porque você dá de cara com o que precisa e aquilo fala, e agora? Se você não faz nada, você se sente mal. Mas é muito importante fazer isso. No caso da moça, o que ela precisa? Subir o primeiro degrau. E depois o segundo. Então, para você chegar no objetivo, você tem metas menores, né? Objetivos menores, que são as metas, para chegar lá no seu motivo maior. Um exemplo agora, usando a minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com essa área de saúde, mais voltado para fitness e tal, eu já tinha conhecimento, eu já estava, né, ministrando algumas palestras, já estava escrevendo algumas matérias para uma revista local. Só que, pensando na minha marca pessoal, pensando numa estratégia de marketing para aumentar a venda, né, daquilo que eu trabalhava e trabalho ainda, eu pensei, preciso mudar o meu corpo. Como assim mudar o meu corpo? Ficar com o corpo, digamos, sarado. Então eu vivia, fisicamente falando, né, tinha esse corpo. Aqui na esquerda foi um cruzeiro que eu tinha feito, né, que eu fiz alguns anos atrás, e à direita uma viagem que eu fiz para o sul do país. Por mais que eu tivesse um bom conhecimento daquilo que eu trabalhava, eu tinha ali um corpo, ou um shape, né, como a gente fala, que não dá inveja em ninguém, não é um shape que pode passar vergonha, mas também não é um shape que impressiona. Então, por mais que eu tivesse esse conhecimento, eu optei por melhorar o shape, como a gente fala nesse meio. Então, o que eu perguntei? Primeiro, o que eu preciso fazer para alcançar o corpo desejado? Então, eu tinha esse corpo e eu queria chegar a alcançar exatamente nisso aqui. Ó. Repara que mudou bastante, né? Olha aqui o anterior, olha aqui a foto. Isso aqui foi exatamente de 1 ano e 3 meses. Poderia ter feito isso em bem menos tempo. Só que eu optei em fazer uma coisa um pouco mais leve para que eu tivesse um esforço, no começo pelo menos, um pouco menor e me adaptasse melhor. Foi uma escolha minha. Então, eu tinha esse corpo, me perguntei, o que eu preciso fazer para chegar aqui? Simples. Eu precisava, basicamente, treinar de forma intensa, de forma focada, né, de uma forma um pouco diferente do tradicional, e tinha que me ocupar, me focar, né, priorizar a minha dieta para ter esse corpo. Porque o objetivo era ficar com esse corpo que você está vendo para que aquilo me ajudasse a vender mais a minha imagem, vender mais as minhas palestras,
vender mais os produtos da minha loja de suplementos alimentares. Então, aqui atrás, ó, repare, a moça é o objetivo dela. O que ela precisa fazer? Mesma coisa aqui, ó. Qual era o meu objetivo? Ter esse corpo. Então, o que eu precisei fazer? Depois que eu fiz esse trabalho, e ainda pensando na minha vida, eu já escrevia, né, como eu disse, para uma revista local e produzia conteúdos mensalmente para essa revista. Só que tinha o site, né, que ainda existe, na verdade, que é bem grande, muito conhecido a nível Brasil, que é um site chamado Dicas de Treino, dicasdetreino.com.br. É esse site aqui, ó, muito famoso, pode acessar aí. Eu sabia que se eu produzisse, né, se eu fosse um dos colunistas desse site, me daria muita visibilidade, me daria muita credibilidade, me daria muita autoridade. E qual foi a primeira pergunta que eu fiz antes de entrar em contato? O que eu preciso fazer para ser colunista desse site? Primeira coisa, eu precisaria ter uma história, né, uma graduação ou estar estudando em alguma área de saúde para fazer parte, beleza. Eu precisaria ter alguns conteúdos para mostrar para o site, que eu já tinha, que eu já produzia. E esse site, ele coloca algumas matérias eventuais de algumas pessoas e tem ali o que a gente chama de colunistas fixos, né? Vamos falar assim, que fica sempre ali. E qual que era a minha ideia? Entrei em contato, só que eu não queria simplesmente ter algum texto meu ali aparecendo uma vez ou outra. Eu queria fazer parte do hall de colunistas e no site deles lá, onde tem os colunistas, tem várias fotos, eu criei a minha foto ali. Eu criei a minha foto com o meu nome, que foi o que eu consegui depois, com a minha fotinha ali. Só que, quando eu entrei em contato com o site, o que eu perguntei, inclusive lá para eles, o que eu preciso para ser colunista fixo, com a minha foto no site? Aí foi dito, precisa do seu currículo, o que é que você faz, o que é que você estuda. Então, ainda que eu quisesse justificar ou responsabilizar qualquer coisa, primeira coisa sou eu. Então, antes de você fazer qualquer coisa para chegar em qualquer que seja o seu objetivo, se pergunte, o que eu preciso fazer para chegar lá? Quando isso passa a ser uma coisa automática, você consegue, com certeza, chegar onde você quer. Porque, no mínimo, você faz a sua parte. É claro que em um momento ou outro envolve outras pessoas. Por exemplo, eu queria pertencer a esse grupo. Se porventura não tivesse espaço, é óbvio que eu não conseguiria. Mas de qualquer forma eu teria feito a minha parte, entendeu? Então, ainda que para que 100% aconteça, 20%, por exemplo, não dependa de mim, tem 80%. Então eu faço, e você precisa fazer 100% dos seus 80%. Então eu consegui fazer parte do hall aqui de colunistas, estou lá até hoje, também escrevo para outros sites, né? Para o meu blog do meu site tem algumas matérias também, em alguns outros lugares, e é isso que eu queria passar aqui para você. Assuma responsabilidade pela sua vida, tá? Volte aqui nos slides, assista essa palestra quantas vezes for necessário. Quero deixar um recadinho aqui para você também te motivar. Nós não somos apenas um conjunto de órgãos e sistemas funcionando em conjunto. Existe algo além disso que controla toda essa máquina e define o que somos, afetando seu funcionamento direta ou indiretamente. Nossa saúde física e beleza exterior começam de dentro para fora. E o remédio para os males da alma tem um único nome: você. Ou seja, nós somos a solução de todos os nossos problemas. Você já tem todas as habilidades, todos os recursos para chegar aonde você quer. Tá? Você pode precisar desenvolver algumas habilidades, mas você já tem tudo o que você precisa para chegar onde você quer. Tá? Então a motivação, como eu disse, recapitulando rapidinho, é um motivo para a ação e ela tem muito a ver com seus paradigmas, que podem ser positivos ou negativos, fazendo com que você vá para frente ou fique estacionada na vida que você tem e que você não quer.
Então você precisa mudar seus paradigmas, mudar de vida, enxergar a vida de uma outra maneira e sempre, principalmente, responsabilizando a si próprio pela própria vida para que você chegue onde você quer, tá? Essa foi a palestra Quebrando Paradigmas, que eu fiz com muito carinho para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, tá? Compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que com muita boa vontade eu preparei para você, que quer se conhecer melhor, que quer se sentir mais motivado e principalmente queira ir para frente, ter sucesso, se autodesenvolver, melhorar a sua vida e principalmente ser mais feliz. Espero muito que você tenha gostado e te vejo num próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau!